Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Vamos começar o vídeo já de uma forma bem prática e direta. Você deixa aqui o seu like. Lembra que eu tenho também um perfil no Instagram, você pode me procurar lá por @leandrowar, onde pelo menos 3, 4 vezes por semana eu tiro as dúvidas, faço uma consultoria ali gratuita para todo mundo que deixar uma pergunta, tá? Então é um outro canal que a gente tem aí de comunicação bem direta. E introduzindo o assunto do vídeo de hoje, ele é sobre como você escolher um alvo para um modelo de machine learning. Por quê? Geralmente você tem uma ideia na cabeça, você quer desenvolver um modelo, e aí você fala, tá, vou fazer alguma coisa, por onde eu vou começar? E aí você se depara com aquele leque gigantesco de opções, né? Tem regressão para lá, regressão para cá, rede neural, árvore de decisão, um monte de gente falando um monte de coisa, um monte de gente dando pitaco de um monte de coisa e ninguém fazendo nada de útil. Então, como que você, neste ambiente todo, consegue permear, né, e consegue deixar passar só aquilo que importa e, melhor de tudo, atinge o objetivo que você quer, que é, poxa, como que eu vou escolher um modelo? Qual que é o alvo que eu tenho que colocar naquele modelo, né? Então esse vídeo tem exatamente esse objetivo de trazer para vocês os princípios que você tem que ter em mente para saber como tomar essa decisão. Então vamos lá, quando a gente desenvolve um modelo matemático, a gente está dentro do âmbito, tá, de uma área de estudos chamada de data mining. Data mining do inglês, mineração de dados. Por que eu estou usando o nome em inglês? Porque você tem que saber inglês. Ah, Leandro, mas eu não sei inglês. Você tem que aprender inglês. Ah, Leandro, mas é que eu não gosto de inglês. Você tem que aprender inglês. Porque a quantidade de materiais que você tem ao seu dispor em língua inglesa é infinitamente maior do que em qualquer outra língua falada neste planeta. E isso faz toda a diferença. Existe conteúdo bom em português? Existe. Só que existe muito mais em inglês. Tá? Então por isso que eu deixo aqui essas referências. Se você quiser partir para um estudo um pouco mais avançado, você pode começar daqui. Se a gente pegar esse universo aqui de data mining e dividir em dois grupos, não menos importantes um do outro, mas apenas são coisas distintas, eu vou começar aqui pelo lado direito, onde a gente tem as tarefas de descrição dos dados. E aí, o que é isso? Ora, são elementos onde eu vou fazer, por exemplo, uma análise descritiva, ou a estatística descritiva. Você tem aqui a sumarização dos dados. Então, quando você tira as principais características, média e outras estatísticas que você pode ter, desvio padrão, variância, entre outras coisas. Dentro das características, né, dentro das atividades que você pode fazer na tarefa de descrição, tem, por exemplo, a clusterização ou agrupamento. E aí você vai ter algoritmos do tipo K-means, o KNN, tem um monte de outros. Esses daqui são os mais famosos. É aquele que vale a pena, se você está começando, gastar um tempo para estudar. Tem também uma coisa muito conhecida, principalmente hoje em dia, que são as regras de associação. E aí a gente sabe, se você tem Netflix, você sabe que o Netflix te recomenda algum vídeo, ou a Amazon recomenda que produto comprar, e várias outras lojas também. Então são atividades desse tipo. Horas. Tá? Você pode usar todos esses elementos aqui para ter mais clareza sobre os seus dados. Do outro lado, a gente tem também as tarefas que a gente chama de predição. E aqui, pessoal, começa o link com como você vai escolher o seu alvo. Por quê? Dentro da predição, você pode ter as tarefas de classificação, tá? Classificação. Você pode ter as tarefas de regressão e as tarefas de análise de séries temporais. E aí eu vou colocar aqui time series, de inglês abreviado, para a gente ter espaço. Tá? O que é a classificação? Ora, é quando eu tenho o alvo do meu modelo do tipo categórico. Ou do tipo em classes, tá? Ou seja, vai subir, vai ficar de lado, vai cair, vai chover, é um cachorro, é uma pessoa, é um objeto. São categorias, tá? Alto, baixo, etc. Qualquer exemplo desse tipo são exemplos de
tarefas de predição relacionadas à classificação. Na regressão, tá? Você tem aqui, nesse caso, obrigatoriamente, valores numéricos, tá? Ou seja, eu quero prever uma variação em percentual, quero prever volume de vendas, quero prever a quantidade de chuva, quero prever, sei lá, a altura das pessoas. Qualquer tarefa que você tenha, tá? Você pode fazer aplicar algoritmos do tipo regressão. E aí a análise de séries temporais é quando você tem aí um evento no tempo e ela tem uma série de características e premissas que devem ser estudadas, né? Por isso que ela tem um grupo separado. Agora, qual que é a parte que você precisa saber, tá? E aí você tem justamente a resposta de como escolher o seu alvo. Ora, se você está pensando o seguinte, Leandro, eu quero pensar numa regressão linear, por exemplo, tá? Que me ajude a saber se a bolsa vai cair ou subir amanhã, por exemplo. Ora, subir ou cair tá com mais cara de categoria, né? E então você pode aplicar uma regressão linear? Pela teoria, não, porque você não tem ali um valor numérico, horas. Mas aí eu quero prever os retornos. O retorno é um número. E aí eu posso aplicar uma regressão linear. Posso, faz todo sentido. Tá? Qual que é a parte boa? Que o seu alvo, ele pode ser moldado, tá? Da forma que você preferir. Ou seja, ele pode ser construído baseado na forma que você pretende resolver um problema, tá? Vamos supor, você tem os valores de retornos para a semana que vem, né? E a gente sabe que o retorno pode variar entre qualquer coisa, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, 3, 5% positivo e assim sucessivamente. Pode ser qualquer valor em ranges maiores ou menores do que esse, certo? Então, sempre que eu vou trabalhar com retorno, eu vou preferencialmente tentar buscar um algoritmo que, né, trabalhe com essa característica aqui numérico. Porém, e se você pegar os seus retornos e aqui dentro desses algoritmos de regressão, você tem árvores regressoras, tá? Você tem a regressão linear, você tem redes neurais que podem fazer tarefa de regressão, por exemplo, tá? Regressão linear, as redes neurais aqui também, tá? Neural networks do inglês, sem problemas nenhum. Só que você sabia, olha aqui a ideia, que você pode agrupar o seu alvo aqui, tá? Olha a palavra que eu usei, agrupar. E aí você pode agrupar esses alvos e transformar ele em categorias. Então vamos supor que você tenha 3 categorias. Se for menor, por exemplo, tá, do que 1%, ele recebe uma categoria baixa. Se ele for entre menos 1% e mais 1%, ele recebe uma categoria neutra. E se ele for maior do que 1% positivo, ele recebe alta. Isso daqui, pessoal, vão te cobrar uma fortuna de dinheiro em um curso qualquer, tá? E aqui eu estou explicando para vocês no YouTube de graça, tá? Ah, Leandro, por que você está explicando isso aqui de graça? Porque o objetivo nosso na vida é servir e ajudar, tá? Quer aprender mais disso daqui? Eu ensino também um monte de outras coisas. Tem a playlist inteira do YouTube para vocês entenderem, tá? Então, você tá vendo que é uma questão de pensar, tá? Então, se eu dividir aquele meu alvo, vamos até mudar a cor aqui de novo, tá? Se eu mudei aqui aquele meu alvo, vamos colocar um verde aqui agora, e separei ele em 3 categorias, certo? Horas. Então significa que agora eu posso pensar no alvo e usar algoritmos de classificação, Leandro. Exato, meus amigos. Exato. E aí você, explode o leque de coisas que você pode fazer. Aí você pode pensar aqui
num XGBoost, tá? Você pode pensar nas redes neurais, você pode pensar em árvores de decisão, você pode pensar em baggings, você pode pensar em uma série de outros algoritmos. Lembrando, e aqui agora eu vou virar a página, porque eu quero deixar uma coisa muito registrada aqui, que é, né, para ser um registro que você vai lembrar para sempre, tá? Que é, mantenha as coisas simples. Por que mantenha as coisas simples? Porque o simples, tá, funciona. Então, existe uma série de algoritmos? Existe. E aí alguém pode vir e falar, nossa, Leandro, mas por que a gente não aplica Deep Learning? Porque não precisa. É simples. É porque não precisa. Não precisa. Tá? Eu garanto a vocês que se você debruçar o estudo de vocês, se vocês debruçarem, perdão, né, falando português correto, se vocês debruçarem o estudo de vocês aqui, tá? Sobre esses algoritmos básicos que eu comentei aqui, não só na Bolsa de Valores, qualquer outro tipo de operação que você for fazer, o tipo de aplicação, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou analista do mercado financeiro, eu sou pesquisador, biólogo, né? Qualquer campo que você possa usar análise de dados, se você se atentar a este princípio, tenho certeza que você já vai muito longe, tá? Lembrando que sempre, tá? As coisas elas podem ser intercaladas. Então eu posso, da mesma forma que eu agrupei, presta atenção nisso aqui agora, da mesma forma que eu agrupei esses caras aqui e pude trabalhar com o algoritmo de classificação, pensando no meu alvo categórico, e aqui foi um critério meu, né? Eu que arbitrariamente escolhi essas faixas aqui para chamar de baixo, neutro, alto, tá? Fui eu que quis. Agora, e se eu quiser fazer isso daqui, que a gente chama de data-driven, orientado aos dados. Ah, como assim, Leandro? Ora, ao invés de ter um humano que erra, que tem escolhas subjetivas, eu vou deixar a máquina, vou deixar um algoritmo pensar e tentar ver se aquilo que o algoritmo pensou é uma coisa que você fala, puxa, eureka. E aí, então, por exemplo, você pode criar categorias, tá? Lembrando sempre aqui, ó, categorias com k-means. Por exemplo. Aí você vai ter ali um número de clusters. O cluster 1, cluster 2, cluster 3 e assim sucessivamente até um cluster N que você tenha. Da forma que você preferir. Haha! E aí sabe o que você pode fazer? Verificar dentro deste cluster quais clusters possuem o maior percentual relativo do seu alvo, e aí você atribui esse cara como sendo o alvo do modelo que você vai trabalhar. E aí, eventualmente, esse cluster ajuda você a determinar qual que é o alvo e como que você vai fazer o modelo. Ou melhor, esse cluster, ou esse grupo de clusters, eles podem ser usados como variáveis preditoras. É legal de... Cara, é assim, é maravilhoso. É lindo demais isso daqui. É maravilhoso. Tá? Porque você percebe como as coisas são interdisciplinares. E as pessoas não pensam nisso, cara. Às vezes eu falo, meu, como assim ninguém pensa nisso? As coisas são interdisciplinares. O pessoal é xiita demais e o pessoal fica muito preso em bobeira, tá? E esquece do básico. Isso daqui é o básico, pessoal. Nossa, Leandro, é complexo. Não, tudo bem, se você é iniciante, pode soar complexo. Mas um pouquinho ali de tempo estudando, tá? Você vai ver que isso daqui, nossa, realmente é o início. E com esse básico aqui, eu tenho certeza que você consegue fazer um monte de coisa legal. Um monte de coisa legal. Não tenha dúvida. Eu vivo falando para os meus alunos lá do Outspoken Marketing na prática, né? Dando vários exemplos e falando, gente, olha quanta coisa legal você pode fazer. Tá? E aqui é um exemplo de como você pega uma situação, que foi o que eu comecei o vídeo, falando como escolher o alvo de um modelo de machine learning. E olha todo o racional que nós construímos aqui.
Que coisa maravilhosa, que coisa fenomenal. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro os conceitos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Compartilhem o vídeo, ajudem o canal a crescer. A gente está indo muito bem, sempre conto com o apoio para vocês. Deixe o seu like e não se esqueça de seguir lá no Instagram, @LeandroWar, para que a gente possa aí montar uma comunidade mais consistente de gente pensantes, tá? De pessoas pensantes. Vamos nisso, pessoal. Conto com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.